Jogos Sem Fronteiras, com Olivier Bonamici. Sei o signo de Olivier Bonamici também. qual? Bom Qual dia, é? Olivier. Olá, bom Bom dia. dia. Diz Bom lá dia. se não és, balança. Como eu? Sou balanço? És ou não? Sou. Signos. És? Que Estás bom. a ver? Bom, Repara que ele ficou desconfiado com esta esquisitice. Será que sou? Será que Esta bizarria. Porquê esta pergunta? esquece, quem nos está a ouvir percebe. Vamos falar da astrologia mais à frente. Ok. Agora, falemos então de triatlo, até porque é um desporto que já deu muitas alegrias ao nosso país, Olivier. Sim, porque Vanessa Fernandes, por exemplo, ofereceu uma bela medalha de prata a Portugal há alguns anos atrás e recentemente falou-se muito pouco em Portugal de um rapaz que se chama Vasco Vilaça, 20 anos, natural da Amadora, que deu uma medalha de prata a Portugal no Mundial de Triatlo, foi em setembro passado. Mas vamos falar do Vasco daqui a pouco. O triatlo, sim, está na moda. Vamos recordar, eu já vos ouvi há pouco, que o triatlo, já sabem que é a combinação de três modalidades, certo? Sim. Natação, ciclismo e corrida, nesta ordem e sem interrupção. Agora, o que é importante saber no triatlo é que a distância depende da prova. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos é mais curto, mas a prova mais mediática neste momento, eu diria mais mediática talvez não, mas mais espetacular, é o Ironman. São 4 km de natação, 180 de ciclismo É sério? e 42 km de corrida. É inacreditável. Em, sim. em quanto tempo? 2 dias? Os melhores do mundo, mais ou menos 8 horas. Ok. Bom, e então como é que nasce o triatlon? Bom, na Grécia Antiga já existia a prova de combinações, por exemplo, o pentathlon, mas vamos dar um salto grande, gigante na história, porque o triatlon moderno nasce super recentemente. Foi na Califórnia, nos anos 70. E como é que nasce? Um dia, são amigos, um café, a beber o bagaço, digo eu, não sei, e há um que vai dizer, mas quem é o melhor atleta da história? E há um comandante americano que se chama John Collins que diz, eu sei, é o Eddy Merckx, que era o ciclista dos anos 70, porque o ciclista belga, porque ele tem a maior capacidade pulmonar. E depois os amigos dele dizem, não, isto não é ele, é outro, etc. E então eles vão decidir, os amigos, criar esta prova para ver quem é o melhor atleta do mundo e vai nascer então o triatlo na Califórnia. E o primeiro triatlo, por acaso, em Portugal, nasce em 1984, na bela cidade de Peniche. Mas isto não responde à nossa pergunta, o que é que se passa neste momento, porquê é que o triatlo está tão na moda em Portugal e não só. E então, o confinamento é algo de bom, é que dá tempo para ler, muito tempo. E ontem li um livro fantástico que se chama A Filosofia do Triatlon, que é escrito por um triatleta que também é um filósofo. E ele explica, e de facto as razões eu acho que são super interessantes. Primeiro, porque vivemos numa sociedade em que, onde reparar, estamos cada vez mais à escuta do nosso corpo. Isto é verdade. Segundo ponto, como os filósofos dizem, alguns deles, ao aceitar o sofrimento, para algumas pessoas, isto torna-nos talvez mais felizes. Por exemplo, eu sou masoquista feliz. Terceiro ponto, onde reparar o sucesso neste momento dos desportos que nos colocam novamente em contacto com a natureza. O surf, o trail, que são as corridas longas distância, não é? E o triatlon. E finalmente, isto eu acho que é a explicação para mim melhor que eu encontrei neste livro, o triatlon oferece algo de incrível, quando pensam bem. Coloca-nos perante os 4 elementos da natureza. E conheço poucos desportos assim. 4 elementos da natureza. A água, com a natação, o ar, com a bicicleta, a terra, com a corrida e, finalmente, o fogo, com o nosso sopro. Controlar o nosso sopro. Água, ar, terra, fogo. E nesta filosofia que se destacou recentemente, portanto, Vasco Vilaça, ele que durante muito tempo dizia, estava cheio de medo do quê? Da água. E porque ele dizia, recentemente, ao site português Mais Futebol, ele dizia que inicialmente não se atirava à água porque pensava que via lá tubarões e crocodilos. E ele superou o medo e ofereceu então, em setembro, a medalha de prata a Portugal nos Mundiais. Já tem a explicação, então, da loucura que há neste momento no mundo em relação ao triatlo. Pois Muito é, bem. e ao nosso Vasco Vilaça. Obrigada, Olivier, e até Obrigado. a próxima segunda-feira. Obrigada.